A paz do Senhor, queridos irmãos, queridas irmãs, que a graça e a paz do Senhor vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu sou o pastor Dimas Souza, pela misericórdia de Deus, presido a Igreja Evangélica Assembleia de Deus na cidade de Matinha, estado do Maranhão. E estamos aqui para ajudar você no nosso devocional do mês da família, o mês de maio. E hoje, 7 de maio, uma terça-feira, e estamos aqui para estudarmos, para meditarmos em mais um devocional baseado na palavra do Senhor, baseado na oração do Pai Nosso, relacionando o Pai Nosso ao convívio familiar, à vida familiar. Temos hoje uma temática bem curiosa, é uma palavra repetida em 3 vezes. O tema do nosso devocional é palavras, palavras, palavras. Você vai já entender por que isso aqui, você vai já entender. Palavras, palavras, palavras. É o nosso tema do nosso devocional de hoje, dia 7 de maio. A leitura bíblica básica, para a gente ter a base dessa meditação, é Mateus capítulo 6, agora o versículo 7. Nós temos sempre Mateus capítulo 6, porque é o contexto todo da oração do Pai Nosso. Então, Mateus capítulo 6, o versículo 7 diz: ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Amém? Muito bem, Jesus aqui ele continua na introdução à oração do Pai Nosso. Antes de chegar na oração do Pai Nosso, ele está preparando o caminho, o terreno, para que depois ele venha ensinar a oração do Pai Nosso. Mas antes, ele vai tratar aqui de um outro assunto muito interessante, que são as repetições nas orações. O Senhor Jesus ele vai aqui alertar sobre o erro da repetição das palavras no momento da oração. Então, o termo grego usado aqui é balbuciar. Esse é o termo grego. É repetir as palavras ou os sons rápidos e inarticulados, talvez uma repetição de fórmulas mágicas, pagãs, uma repetição de sons sem sentidos, como nós vemos nos filmes e como acontecia nos tempos antigos. Então, o que a gente pode ilustrar aqui para trazer esse entendimento? Quando Cristo fala sobre palavras repetidas, orações repetidas, ele fala aqui um pouco sobre a formalidade das palavras, a formalidade inconsciente das palavras. Eu vou dar aqui um exemplo para você. Por exemplo, você é um jovem que nasceu no Evangelho, nasceu dentro do mundo, cresceu dentro do mundo cristão, evangélico, e aí você vai para a faculdade, e quando chega na faculdade ou em qualquer escola do ensino médio, sei lá, qualquer que é algo fora da igreja, aí você vai apresentar um seminário lá na sua classe da faculdade. E quando você vai cumprimentar os seus colegas na sala de aula no seminário, você diz assim: eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Você entendeu aí a incoerência aí? Quer dizer, aí você se desculpa, desculpa, gente, boa tarde, desculpa, porque você vai cumprimentar eles com a paz do Senhor pela aquela coisa que está inconscientemente impregnada na sua mente pelo seu mundo religioso. Aí você se dá conta de que você está agora em um mundo acadêmico e aí você errou a expressão, porque ali são palavras que você fala corriqueiramente dentro da igreja, e aquilo fica no seu inconsciente que você acaba falando sem nenhum sentido. Existe uma história também parecida com esta, que está até aqui na nossa revista do Devocional, de um comissário de bordo, que era filho de um pastor. Rapaz, cresceu ali no Evangelho, né, dentro da igreja. E aí ele, no primeiro voo, que ele dá ali as instruções para os que vão estar viajando no avião, aí ele, ao terminar as informações de praxe, ele finalizou as palavras dizendo assim: tenha todos um bom voo em nome de Jesus, amém. As pessoas precisaram sorrir, né? Porque isso aí é crente e tal. Então usa o nome amém para qualquer coisa, né? Alguém está pregando, ele diz: o diabo matou muita gente. A pessoa diz amém. Aí usa o amém em um momento que não é para se usar. Então, aquelas palavras repetidas, sempre se fala sem nenhum sentido. Então, é contra isso que Jesus está falando
para que nós não venhamos cair em palavras soltas, sem sentidos, fora de contexto. E aqui vem uma grande lição para nós, que é por isso que é lindo, e além de ser lindo, é memorável em nossas famílias deixar as crianças orarem. Você quer ouvir uma oração sincera? Mande uma criança da sua casa orar. Mande. Vai ser simples, não vai ter palavras bonitas, talvez até vai ser engraçada, mas tenha certeza, ali é uma oração super, mega sincera. Sabe por quê? Porque elas oram sem terem palavras decoradas. Elas oram espontaneamente, elas oram da alma, daquilo que elas sentem. Por exemplo, em uma discussão entre os pais, um pai e uma mãe discutindo, e aí aquela criança pertinho, e a mãe mandou para ela sair de lá, aí a criança sai, vai para o quarto e começa a orar para Deus assim: Papai do céu, você está vendo que aqui a coisa está pegando fogo e eu não posso fazer nada. Então põe juízo na cabeça do meu pai e da minha mãe, porque se eu falar alguma coisa, vai sobrar para mim. Quebra essa aí, Senhor. Aí os pais ouviram essa oração, o pai começou a sorrir, a mãe começou a chorar, abraçaram a criança e aí a paz voltou ao lar. Mas veja que oração engraçada, mas veja que oração tão íntima, né? Mas essa é a oração da criança, essa é a oração sincera, que não está preocupado com palavras e palavras. Isso porque a oração das crianças brota de um coração que ainda não foi marcado pela religiosidade. E é bom você entender que religiosidade nunca é bom. Nunca é bom a religiosidade. É bom a espiritualidade. Ser espiritual e não ser religioso. E a criança, ela nunca é religiosa. A criança sempre, quando se trata das coisas de Deus, ela é um ser espiritual. Então eu creio que esse foi o objetivo de Jesus ao nos recomendar que não deveríamos usar de decorebas, de vãs repetições em nossas orações, mas sim que possamos tratar com Deus as nossas palavras do coração, com sinceridade, com espontaneidade. Afinal de contas, nós somos filhos de Deus e Deus não é o presidente, o ditador, não. Ele é o nosso Pai, que nós podemos falar com Ele de uma forma espontânea e de uma forma bem espiritualmente maravilhosa, afetuosa e sincera. Amém? Deus te abençoe, Deus lhe sustente. Agora eu quero orar por você em nome de Jesus. Pai bendito, oro a Ti, Senhor, neste devocional do dia 7. Oro pela vida do Teu filho e da Tua filha que estão aqui, me assistindo, me ouvindo, ó Pai amado. Que a Tua graça venha-se sobre a vida de cada um deles. E que todos nós, Senhor, famílias cristãs, possamos aprendermos a orar a Ti, Senhor, como crianças, com coração espontâneo, com coração sincero, com simplicidade, mas com muita sinceridade, Senhor. Que as nossas orações não estejam presas em repetições, em palavras que não trazem em si os seus significados exatos, Senhor. E assim ajude a família, os filhos, as crianças, os esposos, as esposas, toda a família está, Senhor, enraizada na compreensão dos Teus ensinamentos sobre uma vida de oração. Assim, Senhor meu Deus, ajude os lares, ajude as famílias para que possam estar contritos contigo e com Tua palavra. É o que eu peço nesta hora, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, meu querido. Deus lhe sustente, lhe guarde, lhe fortalece. Você, esposo, esposa, filhos, continue não abrindo mão dos valores espirituais de Deus e mantenha a sua família firmada na rocha que é Jesus. Até o nosso próximo devocional, se Deus assim nos permitir.